Pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal R Filho Autos. Hoje eu vou falar um tema um pouco diferente, né, dos demais que a gente tem costume de colocar aqui no canal, porém está dentro da mesma área, né, área de eletrônica. Então esse vídeo de hoje é sobre um pouco também da minha indignação com o último concurso que eu prestei para Petrobras, através da banca Sebrasp. Então, eu resolvi colocar esse vídeo na esperança de que algum dia chegue até aos professores, né, que elaboram essas provas, né? Quem é da área de concurso sabe que a banca Sebrasp, ela tem essa dificuldade, né, uma grande dificuldade de elaborar questões quando envolve temas específicos, como eletrônica, mecânica, né? Então, nessa área de instrumentação industrial, que é uma área de tecnologia, né? Então, a banca Sebrasp tem um histórico de questões mal elaboradas em relação a questões específicas. Eu até gosto da banca Sebrasp quando se trata de português e matemática. Eles são geniais quando elaboram questões para português e matemática. Porém, eles são um verdadeiro desastre quando se metem a elaborar questões, principalmente na área de eletrônica. É como se eles não tivessem preocupação nenhuma em estudar um assunto e delegasse aí para pessoas que não tem conhecimento ou que tem um conhecimento muito raso na área, né? Então, com isso, o que acontece com isso é que a banca Sebrasp deixa de fora das empresas, né? Agora, por exemplo, da Petrobras, ela tomou minha vaga, no caso, né? Então, através de duas questões que eu vou mostrar para vocês hoje, eu fiquei fora do cadastro de reserva do último concurso. Os mesmos argumentos que eu vou mostrar agora aqui para vocês, eu mostrei para a banca Sebrasp, mas ela não acatou o meu recurso. E fora isso, também eliminou 5 questões, das quais eu acertei. Então, essas 5 questões que a banca Sebrasp eliminou, eu acertei essas 5 questões. São questões que não tinham motivo para serem eliminadas, porém, como alguém colocou um recurso, a banca entendeu que aquilo estava correto, ela eliminou as questões. Porém, as que eu entrei com recurso, ela não me atendeu, né? Então, nas minhas duas questões, eu perdi 4 pontos. E nas 5 que eu acertei, eu não perdi pontos. Eu mantive os meus 5 pontos. Porém, alguma pessoa, né, algum outro candidato que errou aquelas 5 questões, na medida que foram eliminadas aquelas questões, o candidato ele ultrapassou, ficou na minha frente. Candidatos que erraram essas 5 questões, eles ganharam aí de mão beijada, né, 10 pontos, enquanto eu permaneci com os 5 pontos daquelas questões. Então, essa prova ela foi aplicada em 24 de março deste ano, né, 2024. Então, ao todo eu fiz aqui 65 pontos. Essa prova eu fiz na capital, Teresina, aqui do estado do Piauí, né? Então, embora eu tenha feito aí os 65 pontos, então eu não cheguei a alcançar a vaga do cadastro de reserva, então porque eu fiz a opção pelo polo de Ipojuca. Então, Ipojuca era apenas uma vaga, ampla concorrência, e cadastro de reserva apenas 12, né? Para a região sudeste e para a região sul, né? Essa nota aqui eu já estaria dentro do cadastro de reserva, né? Já estaria aprovado se eu tivesse escolhido sudeste ou região sul, né? Porque para essas regiões aí, o último, né? A nota de corte do cadastro de reserva é 63 pontos. Uma das questões é a respeito de medição de temperatura usando termistores. Então, termistores nós temos NTC, que é o coeficiente negativo de temperatura,
e o PTC, que é o coeficiente positivo de temperatura. Aqui a gente tem exemplos do NTC, né? Ele vai diminuir a resistência conforme vai aumentando a temperatura. Então, na medida que ele diminui essa resistência, né, vai passar mais corrente para a base de um transistor ou mais tensão para o gate, né, de um MOSFET ou de um IGBT. Então, eles são usados, né, como sondas, como sensores, também para medir temperaturas, por isso, né, porque à medida que vai aquecendo, ele vai diminuindo aí a sua resistência. Quando eu vou aquecendo, né, essa resistência vai diminuindo. Então, quando a resistência diminui, né, eu vou permitir a passagem de mais corrente. Então, nesse caso aqui, para acionar aí algum componente, né. Mas aqui também no termômetro, aqui no caso é um higrômetro, ele mede também a umidade do ar. Então aqui dentro eu tenho também um NTC, né? A partir do momento que a temperatura vai variando, ele vai transformando aqueles valores, ele vai transformar numa medida aqui para a gente ver a temperatura, né? Aqui eu posso dizer que esse NTC, eu posso chamar ele de um instrumento. Verdade, eu posso chamar o NTC de um instrumento de medição. Então vamos ver aqui o que a questão, no caso, a questão da minha prova, né? Que as provas são diferentes. Então, na minha prova, a questão 50 aqui de manutenção e instrumentação, né? Ó, na medida da temperatura de um fluido com um termistor, né? Então vamos lá. Como eu falei, eu posso chamar esse cara aqui de um instrumento. Mas tem o seguinte, se eu fizer isso aqui, né? Eu tô com o NTC e eu vou aquecer ele. Aqui eu tô conseguindo medir a temperatura ou não? Não, aqui eu não tô conseguindo medir a temperatura. Porque eu estou apenas com esse instrumento, que no caso é um sensor, eu posso chamar de uma sonda. Eu estou apenas com ele e a temperatura aqui aquecendo. Então eu não tenho como medir. Mas eu posso chamar esse cara de um instrumento. Posso chamar. Porém, né? Porém, eu tenho que levar em consideração o enunciado da questão. Ela está dizendo o seguinte: na medição da temperatura de um fluido com um termistor, para que eu faça a medição, eu preciso ver essa medição, né? Eu preciso, no caso, ter um mostrador, né? Para que eu veja isso, né? Então, nesse caso, o instrumento tem que ser completo. Aqui também é um instrumento de medição de temperatura. Para que eu consiga ver, para que eu consiga medir realmente, eu preciso do instrumento com mais componentes, um instrumento completo. Então vamos lá. Na medição da temperatura de um fluido com um termistor, a temperatura encontrada resulta da variação da resistividade elétrica dos materiais semicondutores do instrumento. Então vamos lá. Por que que essa questão está errada? Então esse Ezinho preto aqui é o meu, né? A banca está dizendo que está correto. E eu disse que está errada. Por que que está errada? Porque quando da medição de temperatura, eu não posso dizer que esse cara aqui é um instrumento. Eu posso dizer que ela é um instrumento se eu for considerar ele de forma isolada. Mas quando na medição da temperatura de um fluido com um termistor, a temperatura encontrada resulta da variação da resistividade elétrica dos materiais semicondutores, no caso do sensor e não do instrumento. Porque ó, esse cara aqui,
ele realmente vai ter a variação da resistividade elétrica dos materiais semicondutores. Ele é formado por materiais semicondutores. Então, quando essa resistividade elétrica está variando, eu também estou variando a resistência. Isso é verdade. Mas, nesse caso aqui, o plástico não está variando. Aqui o instrumento ele é composto também pelo plástico. Aqui dentro tem capacitores, tem outros componentes. Então, eu não posso generalizar, né? Eu não posso generalizar que essa variação da resistividade é do instrumento, porque eu estaria dizendo que é do plástico também. O instrumento é o instrumento completo. Então a banca Sebrasp está errada, não tem como ela dizer. Ela está considerando que o instrumento é apenas o NTC. Mas aí eu tenho que considerar o que ele está dizendo. Eu não posso fazer uma medição de temperatura usando apenas esse cara aqui. Eu preciso realmente do instrumento completo. Eu estou correto. Não tem como a Sebrasp dizer que eu estou errado. Então a questão está errada. Então se ela tivesse colocado aqui do elemento sensor ou da sonda, aí sim estaria correto, porque eu estaria realmente, né? Aconteceria realmente a variação da resistividade elétrica dos materiais semicondutores aqui do NTC. Então é isso que eles não aceitaram. Então eles não aceitaram o meu recurso. A banca errou. Por que que também a Sebrasp não eliminou essa questão, já que tinha essa dúvida? Ela vai eliminar coisas que não tem nada a ver. Ó. Por exemplo, a Sebrasp ela eliminou essa questão aqui, ó. O número binário 101 é igual ao número decimal 5. Cara, isso aqui está correto. E eu posso ter alguma... Se eu tiver alguma outra interpretação disso aqui, é uma interpretação muito... É muita viagem, como diz o... É muita loucura. Então, isso aqui está correto. Eu acertei essa questão. A questão está correta. Não tinha necessidade de anular essa questão, pois a Sebrasp anulou a questão 89, né? Então ela eliminou essa questão, mas não eliminou essa daqui, né? Da medição com NTC. Então, ou seja, uma conduta aí muito maluca, que não dá para entender o que a banca examinadora tem na cabeça. Realmente não dá para entender. A outra questão que eu entrei com recurso é agora sobre termopar. Então quem é da área de eletrônica com certeza já fez aqui medição, né? Usando o termopar. O termopar ele tem uma diferença, né, do NTC. Ele tem diferença em relação aos termistores. Então o termopar, né? Ele já é formado aqui, né, por dois materiais diferentes aqui, ó. Essa cabeça aqui é uma junção de dois materiais diferentes. Aqui é um termopar do tipo K. É um dos mais simples, usado aí já vem aqui nos multímetros para medir aqui temperatura, né? Aqui eu estou marcando a temperatura ambiente, encostando aqui uma pedra de gelo, né? Então a temperatura vai caindo, né? Chegando aí a 3 graus. Ó, então, retornando aí a temperatura, né? Então, agora eu vou encostar aqui no ferro de solda, né? Então, agora a resistência do material, ela vai aumentar. Por quê? Porque eu estou agitando os elétrons. Eu estou fazendo a agitação dos elétrons, ó. A resistência aumenta. Só que aí, como tem dois materiais diferentes, ele também gera uma tensão em milivolts. Aí, nos fios, né? Então aí, tá a temperatura aí, né? Aumentou a temperatura. Acima aí de 200 graus. Então eu tô medindo aí na escala normal aqui da temperatura. Agora eu vou medir na escala de resistência. Eu vou colocar aqui agora na escala de resistência. Então, à medida que eu aquecer, essa resistência vai aumentar, porque eu vou estar
agitando os elétrons. Estou aumentando a resistência, 50K, 50 ohms, né? Então a resistência vai aumentando. Então aqui, à medida que eu encosto aqui no gelo, né? À medida que eu encosto no gelo, essa resistência vai diminuir. Tá aí no estado normal, né? Ela vai ficar aí numa certa resistência, né? Em torno aí de quê? Dos 13 ohms, né? Então agora eu vou medir na escala de tensão contínua, né? Na escala de volts. Então eu estou aquecendo e ele vai criando ali, né? Ele vai gerando ali uma tensão em milivolts, 8 milivolts, né? Então a gente viu que devido ter dois materiais diferentes aqui, né? Ele vai também criar uma diferença de potencial nos seus terminais. E essa diferença de potencial vai me determinar lá aquela temperatura, né? Então ele gera, e se eu colocar também o gelo aqui, ele também vai gerar em milivolts, ele vai gerar uma tensão também em milivolts. Então a diferença do termopar para o NTC é que aqui o termopar ele cria uma tensão nos seus terminais, né? Mas o que a gente viu, né? Se eu estou criando aqui uma tensão, né, nos terminais, eu estou gerando uma corrente também, né? E a partir do momento que essa corrente atravessa o fio, é claro, é lógico que a resistência vai se alterando, né? Isso aí então é a lei de Ohms, né? Então é uma coisa bastante clara, né? À medida que uma corrente elétrica percorre um fio condutor, a resistência está sendo alterada. E a gente mediu aqui, né? A gente viu essa resistência sendo alterada, né? Então vamos lá. Agora vamos para o que a Sebrasp fala aqui na prova. Então essa questão na minha prova é a 53, né? Aqui já é o contrário. Eu estou dizendo que está correto e a Sebrasp disse que está errado. Então vamos aqui, ó. Na medição da temperatura do fluido com o termopar, né? Que a gente viu aí o termopar. A variação de temperatura determinada. Então eu vou me ater a essa frase aqui, né? Porque o que a Sebrasp fez aqui foi o seguinte. Ela inventou um enunciado muito maluco. Aí quando você vê o enunciado muito maluco, você já sabe que a Sebrasp, para ela aquela questão está errada. Mas o que aconteceu? Eles inventaram uma onda grande, mas que no final termina estando correto. Na cabeça deles, eles inventaram uma coisa doida para ficar errado, mas mesmo assim ficou correto. Por isso que eu botei correto. E para eles, a banca está dizendo que está errado. Mas vamos lá. Então, na medição da temperatura do fluido com o termopar, a variação da temperatura determinada. Então eu vou parar aqui, porque a banca pode considerar que o erro está aqui, né? Então eu quero eliminar cada argumento, cada possível, né, pensamento da banca. A variação de temperatura determinada. Eu posso determinar uma variação de temperatura? Eu posso sim. Se eu quiser fazer um teste num laboratório, eu posso determinar uma certa temperatura para eu fazer uma medição. Posso com certeza. Eu posso inclusive dizer assim, ó. Eu vou determinar uma temperatura de 50 a 200 graus. Eu vou aquecer um material, um líquido, um fluido de 50 a 200 graus para eu fazer uma medição. Eu posso dizer isso. Então,
essa palavra aqui, ela não vai deixar a questão errada, não. E porque eu posso fazer isso. Então vamos lá, continuando, né? A variação de temperatura determinada é proporcional. Veja que aqui a banca não está dizendo se é, ela não está dizendo que é inversamente proporcional, nem que é diretamente proporcional. Então ela apenas está dizendo que é proporcional. E sim, está correto. Ó, então a variação da temperatura é proporcional à alteração da resistência à passagem de corrente elétrica por dois fios metálicos diferentes. Eu vou logo aqui para o final. Ela está dizendo que é proporcional. É sim, ó, vocês viram que à medida que eu aumento de 50 graus a 200 graus, a resistência ela foi aumentando, né? A resistência foi aumentando de forma proporcional. Ela está dizendo aqui que é mesma proporção? Não, ela não está dizendo mesma proporção. Ela está apenas dizendo proporcional. Então, é sim. É proporcional. A resistência aumentou. Então, mas ele está dizendo o seguinte. Ele é proporcional à alteração da resistência à passagem da corrente elétrica. A corrente elétrica estava passando ali no fio. E é proporcional sim àquela resistência. Por dois fios metálicos diferentes. O que é que ela pode ainda dizer, né? O que é que a Sebrasp pode ainda dizer? Ela pode dizer que isso tudo acontece só nessa cabeça aqui, que aqui não tem fios. Mesmo assim, ela ainda está errada. Esses fios aqui, eles são de materiais diferentes, sim. Não é só na cabeça aqui, não. No meio do caminho, pode até ser que os fios sejam iguais. Eu posso até dizer, né, que esses fios aqui sejam iguais e tudo, mas no começo aqui ela tem que passar por dois fios diferentes, que é o termopar. Por que eu estou dizendo isso? É porque a banca, para quem faz prova, sabe que qualquer palavrazinha elimina uma questão, né? É por isso que eu analisei palavra por palavra. Então sim, são dois fios metálicos diferentes. Essa alteração da resistência também acontece em dois fios diferentes, mesmo que depois ela entre em dois fios iguais, para chegar até no display, né? Mas, então isso aqui não invalida a questão, isso aqui também não, entendeu? Então a questão está correta. Então eles fizeram uma loucura pensando que iam deixar a questão errada, mas mesmo assim a questão continuou correta. E mesmo assim, em todo caso, por que que também eles não eliminaram isso aqui? Com essa, em contrapartida, eles eliminaram outra questão aqui, vamos, ó, que não tem nada a ver, ó. Veja que eles eliminaram coisas que não tem nada a ver. É como se fosse tipo uma perseguição, só pode. Ó, aqui, ó. Essa aqui eu acertei, né? E eles eliminaram. Ó, um capacitor carregado em um circuito de corrente contínua se comporta como um circuito aberto. Cara, isso aqui está correto. Não precisava a Sebrasp eliminar essa questão. Isso aqui é prego batido e ponta virada nas aulas de eletrônica. Uma outra interpretação disso aqui é viagem, porque eu posso viajar na maionese e interpretar qualquer coisa, mas isso aqui é uma coisa consolidada em eletrônica. Então alguém colocou um recurso lá, dizendo qualquer coisinha lá, e a banca acatou. Não era para acatar. Isso aqui é coisa do dia a dia, das eletrônicas, nas escolas. O capacitor está em corrente contínua e ele se carregou. Pronto, aquele circuito ali, a corrente parou de circular. É como se ele se comporta como um circuito aberto. Ele não está nem dizendo que é um circuito aberto, é o comportamento dele como se fosse um circuito aberto, né? É como a gente... Tem até um vídeo aí no canal, recente, onde eu mostro aqui um transistor, né? E um capacitor aqui na base, né, do transistor. Aí chega uma corrente aqui, né?
Então, essa corrente, né, que chegou aqui, ela não vai imediatamente para a base aqui do transistor, né, para ligar o transistor, por causa do capacitor. Primeiro ela vai carregar esse capacitor. No capacitor aqui é um curto-circuito na base desse transistor. Enquanto esse capacitor estiver se carregando, não vai sobrar corrente para acionar a base desse transistor, não. Agora sim, depois que o cara aqui se carregou, ele carregou, né? É como se ele não existisse mais. Ele está se comportando como um circuito aberto. Abriu aqui, ó, abriu. Não existe mais isso aqui. Agora sim, a corrente vai para a base do transistor e vai acionar o transistor. Então, não tinha nenhuma necessidade da Sebrasp anular essa questão. Então, o cara que errou, né, que perdeu 2 pontos, a Sebrasp anulou, o cara ganhou, recuperou aqueles 2 pontos. E eu continuei apenas com 1 ponto, entendeu? Eu não perdi esse ponto. Mas o cara que tinha perdido 2 pontos, ele recuperou 2 pontos. Enquanto eu continuei apenas com 1 ponto aqui. Então não vou nem falar das outras questões, porque é nesse mesmo ritmo. Essa daqui, né, a 51, eu deixei ela sem respostas. É também uma das questões que poderiam ser eliminadas, mas que a banca não eliminou. Ou seja, as que deveriam ser eliminadas, ela não eliminou. E das muitas das que eu acertei, ela eliminou sem necessidade. Essa questão aqui fala do manômetro, né? O manômetro, ele está dizendo que ele sofre uma deformação plástica. Então, no dia do concurso, eu não sabia. Eu sabia que ele recebia uma deformação, mas que essa deformação não era permanente. Quando o ar comprimido entra no manômetro, ele faz a deformação, mas depois ele retorna ao estado dele, né? Ele não fica deformado definitivamente. Mas eu não sabia o que era uma deformação plástica, porque não estava no edital estudar os tipos de deformação. Isso aqui, então, estudar os tipos de deformação é uma matéria da área de mecânica, que apesar de eu saber a questão, mas eu não conhecia o que era uma deformação plástica, né? Então, mesmo que o candidato saiba a questão, ele termina não respondendo porque a Sebrasp cobra um assunto diferente, né? Uma coisa diferente do que está se exigindo lá nos assuntos do edital. Mas, como eu falei, essa daqui eu fiz questão mais pelas outras duas, né, questões que realmente me tiraram aí do cadastro de reserva. Gostou do vídeo? Deixa aí seu like e compartilhe até chegar na Sebrasp. Pode ser que um dia eles tomem vergonha na cara. Um abraço e até a próxima!